Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje, testador e comentador desta lente aqui, a Canon EF 35mm 1.4 L2 USM. Importante notar que existem duas versões da EF 35mm 1.4 da série L, a versão 1 e a versão 2, que é mais recente, e hoje falaremos desta aqui, a versão 2. Vou deixar ela aqui do lado e a gente vai colocando fotos para mostrar, que é mais fácil do que ficar mostrando aqui para a câmera. Estamos de volta ao cenário antigo, né? A Cris está ocupando o escritório com umas pinturas, com umas coisas. Depois, quem sabe, eu mostro para vocês as pinturas. Mas, então, de volta ao cenário antigo aqui, com a estante, com a guitarra, com a luzinha amarela ali embaixo. De volta a um cenário que esteve, acho que em uns 150 vídeos aqui do canal. Mas isso não importa. O que importa é que hoje falaremos da EF 35mm f 1.4 L2 USM da Canon, aqui montada numa EOS RP. Aqui você está vendo o adaptador, a lente está aqui, né? Então não é esse comprimento todo de lente, aqui é o adaptador para usar em mirrorless e aqui a lente em si. Vamos lá, minha gente. Esta lente chegou às minhas mãos por intermédio dos meus amigos da loja Portsar, assistência técnica Portsar. As duas empresas, loja e assistência técnica, eu sou cliente há muitos anos, já recomendei eles mais de 200 vezes aqui no canal, nós temos uma longa parceria, sou cliente deles há um tempão. E esta lente aqui veio da vitrine de seminovos da loja Portsar. A loja Portsar é uma das poucas lojas que, ao vender seminovos, vende eles revisados e com garantia. Também tem produtos novos lá, não só lente, tem lente, câmera, cartão de memória, bateria, iluminação, enfim, tudo aquilo que você precisa para fotografia e vídeo você encontra lá na loja Portsar. E esta, que está em absoluto perfeito estado e sem nenhuma marca de uso, veio da vitrine de seminovos da Portsar para este review. E se ela ainda estiver na loja quando este vídeo entrar no ar, o link para esta lente aqui estará na descrição deste vídeo. E se você procura um spoiler, se você procura uma 35mm excelente, você é usuário de câmeras Canon, e procura uma 35mm da mais alta qualidade, à prova de críticas de quaisquer pontos que a gente possa levantar, tá aqui uma com um excelente bom negócio da vitrine de seminovos da Portsar, em absoluto perfeito estado, com garantia. Mas vamos ao review. Já deu spoiler, ou seja, já disse para vocês que eu gosto da lente, que eu gostei da lente, já era uma lente que eu conhecia, já tinha usado outras vezes, só não tinha trazido review aqui para o canal. Mas, então, vamos comentar melhor o que é, para que serve, como funciona e o que esperar desta lente aqui. Onde usamos uma lente como esta? Se você tem uma DSLR Canon, ela é formato EF, ou seja, montagem EF, portanto nativa de todas as DSLR Canon. Montando numa APS-C, então uma 90D, por exemplo, uma 80D e outras câmeras APS-C, aplica-se o fator de corte e vai dar ali uma equivalência a 50 e poucos milímetros de comprimento focal. É uma 35mm de comprimento focal, mas vai te dar o quadro equivalente a 50 e alguma coisa. Numa full frame, o quadro de full frame de uma 35mm, que aí é uma lente que vai te dar um ângulo de visão de 63 graus. Então, se você usa uma DSLR Canon, APS-C ou full frame, encaixa nativamente na sua câmera. Se você usa uma mirrorless Canon, linha M, a linha APS-C, ou linha R, a linha full frame, com o adaptador da própria Canon, você opera normalmente com essa lente, sem nenhum fator de corte, se a câmera for uma full frame, porque a lente full frame, numa câmera full frame, não tem nada para mudar, o adaptador só serve para fazer realmente um encaixe de uma lente que era de DSLR numa mirrorless pela ausência lá do espelho no meio do caminho.
Então ele ocupa aquele espaço que o espelho ocuparia. Numa mirrorless da série M, as APS-C, aplica-se o fator de corte do mesmo jeito que faria com uma 80D, uma 90D e assim por diante. Então, onde você faz esta lente funcionar? DSLR Canon, mirrorless Canon, tanto APS-C quanto full frame, e esta é uma lente full frame. Também existem câmeras Cine com bocal EF no mercado, várias câmeras Cine, você pode utilizar esta lente nativamente em qualquer câmera Cine com bocal EF. O que mais que a gente pode falar dela? É uma 35mm, 63 graus de visão, abertura de 1.4 até 22. Foco mínimo, interessante detalhar esse ponto, foco mínimo está aqui em 28 centímetros. Vamos dar uma olhada aí numa foto para mostrar o quão próximo é, porque a gente não está falando de macro, mas a gente está falando de conseguir focalizar muito de perto com uma grande angular, que é uma 35mm. Então você consegue uma aproximação muito boa com esses 28 centímetros aqui, numa qualidade de nitidez e tudo mais muito alta. Nesse sentido, tem muitas lentes a distância mínima de focalização não é tão boa. E essa aqui é um destaque positivo, o fato de que ela consegue focalizar a partir de 28 centímetros. Então, isso aqui da lente você já está conseguindo focalizar. Então você consegue closes, você faz um evento com esse tipo de lente, e aí você quer dar um close, como por exemplo na aliança, né, num casal de noivos, nas mãos com as alianças, num casamento. Você consegue dar 2, 3 passos para trás, faz a foto do casal junto, dá 2, 3 passos para frente, faz o close da mão com as alianças, sem precisar ficar trocando de lente. Então, num evento, ela vai ser bastante versátil por essa condição de, ao mesmo tempo, ter um comprimento focal versátil em eventos e uma distância mínima de focalização muito boa para closes. Então, vai fazer um close de um detalhe da decoração em um evento, uma fotografia de gastronomia. O evento é um jantar, é um almoço, então vai lá para a foto de gastronomia e também já consegue dar 2, 3 passos para trás, faz aquele plano mais geral com os convidados na mesa. Então, você consegue fazer muita coisa com uma lente que tem um ângulo de visão versátil e uma distância de focalização mínima muito aproximada. Isso são pontos bastante bons dela. Essa pintura que você viu aí no destaque, você viu uma fotinho aí de um pincel e tal, são pinturas da Cris. Conheça o trabalho da Cris, siga ela no Instagram, dá uma olhada no site dela, os links estão na descrição deste vídeo. Gosta de arte, gosta de pintura, siga a Cris. Ela também fotografa, faz 3D, enfim, uma artista completa, siga lá, porque você vai ver muito conteúdo interessante nas redes sociais dela. O que mais que a gente pode falar da lente? Aqui ela tem um diafragma arredondado de 9 lâminas, ela pesa 760 gramas, não é uma lente muito pesada, porque se a gente olhar, ela tem filtro aqui de 72 milímetros, muitas lentes aí na faixa de 1.4 de abertura são 77 milímetros e às vezes até mais. Então você tem 72 milímetros aqui, é um filtro relativamente compacto e ela não pesa muito, mesmo montada numa câmera muito leve como a EOS RP, uma vez que você assenta o conjunto na sua mão, ela não desloca o peso muito para frente, é uma lente muito confortável de usar. Se você usar uma câmera um pouquinho mais pesada como uma EOS R, ou 6D Mark II, 5Ds Mark III, Mark IV e assim por diante, a câmera é mais pesada até ou equilibra totalmente o peso com a lente. Então fica confortável de distribuir a carga de trabalho entre as suas mãos aí, esquerda e direita. Nesse caso aqui, numa mirrorless leve como a RP, a gente joga a carga na mão esquerda e opera a câmera com a mão direita muito confortavelmente. Então o peso dela e o tamanho, eu tenho mãos pequenas e minha mão envolve bastante bem aqui a lente, com conforto, com acesso aqui ao botão de foco, né, para foco manual e automático, usando o meu dedão, com acesso ao anel de focalização confortavelmente com os 2 dedos da frente. Então você consegue uma postura muito boa de trabalho aqui. Falando no anel de focalização, a gente tem as marcações aqui de distância em 0,28, ou seja, 28 centímetros, 35, meio metro, 1 metro, 3 metros e infinito. É um anel com um curso de movimento. Deixa eu virar com a marcação de foco para frente. Então é um curso de movimento longo. Tá bom? Então daqui, ó, um dos batentes até o outro. Então você tem uma condição aqui de focalização, se usar o foco manual, bastante precisa. Eu falei no começo que câmeras Cine
com um bocal EF, essa vai ser uma lente adequada, porque também o anel de focalização dela é muito bom para um trabalho de cinematografia. Então esses são pontos bastante positivos que eu já tenho a dizer. Ela tem uma ótima ergonomia, um peso adequado, um anel de foco muito bom, distância de focalização muito boa, bem próxima, ângulo de visão bastante bom e versátil. Então já é um conjunto de informação e um tamanho relativamente compacto com filtros de 72 mm. Então a gente já tem um conjunto bastante positivo sobre essa lente, que por si só já seria aí pontos bons para falar. Mas tem mais, porque essa é provavelmente até tudo aquilo que eu já usei na vida, então das lentes que eu já testei, de outras lentes que eu já mostrei aqui no canal. Essa é provavelmente a melhor 35 mm que eu já usei. Então eu tenho mais coisas para falar sobre ela. Vamos lá. Ela tem 14 elementos ópticos, sendo um deles o Blue Spectrum Refractive Optics, ou ótica refrativa de espectro azul, que é um tipo de elemento óptico desenvolvido aí pela Canon para correção de aberrações cromáticas no azul. Aliás, antes que a gente prossiga, se você quer saber tudo o que muda numa lente da série L, como essa, que tem o anelzinho vermelho aqui indicativo da série L, para lentes comuns, porque a Canon tem outras lentes 35 mm não da série L. Quer saber o que muda de uma lente da série L para as lentes comuns? Eu tenho um vídeo aqui no canal, vamos colocar o thumbnail dele aqui e colocar aquele cardzinho, que eu acho que sai desse lado. Enfim, sai um cardzinho aqui. Dá uma chegada nesse vídeo porque eu explico tudo o que muda de parâmetros de construção, tecnologias ópticas, enfim. O que muda de uma série L para uma lente comum, para que você saiba quando vale ou não vale a pena uma lente da série L. Porque muita gente me pergunta assim, vale a pena uma lente da série L em relação à lente comum? Para quem precisa das qualidades que elas oferecem, sim, ela é mais precisa, tem melhor qualidade, tem vedação contra poeira e umidade, enfim, ela tem melhor qualidade de construção e melhor qualidade óptica do que lentes comuns. Por isso, eu uso e geralmente recomendo lentes da série L, mas lógico que dependendo do seu uso e das suas necessidades, pode ser lente demais para um uso mais simples, mais esporádico da fotografia. Então, não é que é obrigatório todo mundo sair comprando uma lente da série L, mas para quem trabalha com fotografia ou para quem leva o hobby mais a sério, lente da série L é altamente recomendável. E eu tenho esse vídeo em que eu explico as diferenças. E eu tenho um outro vídeo muito bom aqui no canal que eu recomendo que vocês vejam, em que eu explico tecnologias ópticas. O que é um vidro de baixa dispersão, o que é uma lente asférica, o que diferencia uma lente asférica de uma lente esférica, entre outros. Eu explico as coisas da ótica que estão aí numa lente. Então, esse outro vídeo, que eu também estou pondo o thumbnail aqui, é muito bom para vocês entenderem uma parte do que eu vou falar agora sobre esta lente aqui, que eu disse que ela tem 14 elementos ópticos, um de correção de refração do comprimento de onda azul, né? O Blue Refractive Optics, é isso? Blue Spectrum Refractive Optics, 2 elementos asféricos, um elemento ED, que é de baixa dispersão, e esse vídeo que eu mencionei para vocês explica o que cada um destas coisas faz. Grosso modo e resumidamente, se uma lente tem 14 elementos ópticos como essa aqui, existem lentes 35 mm com 6, 7, 8 elementos ópticos. Esta aqui tem 14. Quanto mais elementos ópticos, mais correções da luz estão sendo aplicadas. Então você tem mais correções de distorção, mais correções de aberração cromática, mais ajustes de nitidez e assim por diante. Então, maior número de elementos ópticos, maior grau de correção óptica aplicada. Quando você entra nessas tecnologias, como vidros asféricos, vidros de baixa dispersão, cristais com uma dispersão diferencial, como é esse caso desses vidros com uma correção do espectro azul. Então, quando você entra nessas tecnologias, você está buscando abaixar, buscando o zero nas aberrações cromáticas. Quando você zera aberrações cromáticas, você vai atingir o ápice de nitidez possível de uma lente, porque nenhum dos comprimentos de onda, se dispersando dentro da lente, vai criar um borrão, porque a dispersão causa uma perda de nitidez. Então, quanto menor as dispersões de luz, maior a capacidade de focalização muito precisa do conjunto de comprimentos de onda de luz. E assim você tem a máxima das máximas nitidez. Esse é um ponto importante para falar sobre o desempenho óptico dessa lente.
Por quê? Ela tem distorções perto de zero. Vocês estão vendo uma foto aí com linhas retas dessa estante aqui atrás. E depois eu vou pôr mais algumas fotos. Então, distorção perto de zero. Tem uma mínima distorção de barril, porque ela é 35mm, mas é muito perto de zero. Então ela já se gabarita para uma fotografia arquitetônica e assim por diante. Fotografia de produtos de publicidade, cenas em filmes, né? Então você vai ter um movimento de câmera, você não tem um curvar de linhas retas. Não confundir com o rolling shutter, quem é de vídeo sabe do que eu estou falando. Mas a curvatura, de repente você tem um poste numa cena e ele vai passando assim. E aí se a lente tem a grande distorção de barril, o poste vem arredondado aqui e quando chega do lado de cá do quadro ele vai estar assim, né? Então se tem uma distorção de barril grande. Uma lente mais retilinear faz com que objetos retos num deslocamento de câmera continuem retos. E essa lente é perfeitamente retilinear. Ela também praticamente não tem aberrações cromáticas. Então a gente pode colocar uma foto aí onde eu tentei fazer a lente da flare. O flare é um conjunto de aberrações cromáticas acontecendo juntas, que vão criar reflexos fora de posição. E mesmo apontando para o sol de meio-dia, muito claro, de frente para a câmera, que é uma condição em que toda a lente do mundo dá flare. Essa aqui também deu, mas é pouco. Então assim, não existe lente que não dê flare nessa situação que eu mostrei para vocês. Mas o tanto que deu é tão pouco e tão fácil de corrigir num software de edição de imagens que faz com que a gente possa dizer que ela é perto de zero de distorção, perto de zero de aberração cromática, perto de zero de ocorrência de flare. Então você tem um conjunto óptico absurdamente bem corrigido e, por consequência, uma lente absurdamente nítida. Ela tem um plano de desfoque, um desfocado muito bonito, muito homogêneo, que também são coisas que se corrigem com aquele monte de elementos ópticos. Você pode ir deixando o desfoque cada vez mais homogêneo, cada vez mais liso, que é uma característica de lentes modernas. Quem busca uma lente com mais personalidade, com um look específico, um visual específico, às vezes vai preferir uma lente mais antiga que desenha a cena de uma outra forma, mas quem está procurando aquela estética perfeita, então o desfocado é perfeitamente homogêneo, o focado é perfeitamente nítido, não tem nenhuma aberração e nenhuma distorção em lugar nenhum, esse é o tipo de lente para procurar. Em todos esses sentidos, ela é melhor do que a geração 1 dessa lente. Em todos esses sentidos, ela também é melhor do que a Sigma Art 35mm 1.4. E em todos os sentidos, ela é a melhor 35mm que eu já usei na vida. Essa lente é impressionante o quão bem elaborada e corrigida ela é. Vamos dar uma olhada em algumas fotos que eu fiz com ela e eu já volto para algumas conclusões.
Vocês viram variadas fotos? Importante ressaltar que a única característica ótica que a gente pode colocar e que é comum a tudo quanto é lente de abertura 1.0, 1.2, 1.4, ou seja, lentes super abertas, é que você tem uma ocorrência de vinhetagem, né? Aquele escurecimento de cantos de imagem. Quando você está com ela em 1.2, essa vinhetagem já reduz bastante ali em torno de diafragma 2 e zera em torno de diafragma 2.8. Onde a vinhetagem seria um problema? É mais numa foto arquitetônica, por exemplo, uma foto de produto, de gastronomia, em que você quer todo o quadro com distribuição homogênea de luz. Em gastronomia não tanto, que às vezes você quer a luz um pouco mais centrada ali no prato e uma quedinha de luz nas bordas. Mas isso quer dizer que nessas áreas onde isso seria importante, você vai trabalhar com diafragmas como 4, 5, 6 ou até mais fechado, então a vinheta não vai aparecer. Numa condição de retrato, se você não quer uma profundidade de campo ultra curta, então você não quer só o olho de uma pessoa em foco, mas você quer a cabeça inteira dela dentro da área focalizada, a área de profundidade de campo, você também vai trabalhar ali em 2.8, não tão totalmente aberto. Então a vinheta também não vai aparecer nas suas fotos. Em fotos em 1.4 de diafragma, como por exemplo, alguém que está buscando ultra desfoque de fundo, ou astrofotografia, né, que é uma condição de luz muito pouca, assim, tudo escuro e você quer absorver toda a luz, por isso está usando uma lente 1.4, nessa condição você vai observar a vinhetagem, o escurecimento de bordas, e nessa condição você vai observar um pouquinho de aberração cromática nos cantos dela para quem faz astrofotografia. Corrigível com um pouquinho de diafragma, então você fechar ela para f2, você já meio que zera esses problemas, ou reduz eles bastante, o suficiente para levar poucos problemas para o tratamento das imagens. Então, mesmo para astrofotografia, essa seria uma lente muito interessante. Onde ela se aplica? Onde ela é útil, na minha opinião? Em eventos. Então, 35mm é um comprimento muito tradicional para eventos, tanto evento corporativo quanto evento social. Eu vejo mais gente de evento social fazendo com 35mm. Evento corporativo, muitas vezes a gente vai para 28, 24mm, que tem muito grupo de pessoa, aquele monte de sócio da empresa se cumprimentando, aquele monte de gerente, aquele monte de coisa. Tem muito, assim, planos mais abertos em evento corporativo. Então, muitas vezes a gente vai para uma 24mm. Eu fiz muito evento corporativo e 24mm era um comprimento mais prevalente no dia a dia do que 35, mas em eventos sociais vejo muita gente usando a 35. Paisagens urbanas, fotografia de rua é um comprimento muito clássico para fotografia de rua. Fotografia de produtos em estúdio, se beneficiando da distância de focalização dela. Fotografia de gastronomia, porque você consegue uma boa distância para um prato de comida sem perder, às vezes, o contexto de um restaurante em volta e assim por diante. Então você consegue fotografar produto e contexto. Então, retratos de grupos de pessoas, ensaios em que vai ter mais, um ensaio de casal e que você quer pegar uma foto de meio corpo, corpo inteiro, 35mm serve para isso tudo. E essa é talvez a melhor lente que o seu dinheiro possa comprar em 35mm para usuários de Canon. Então, é uma lente ideal para muitas coisas. A gente viu algumas fotos, eu fiz algumas paisagens com ela, e alguns detalhes para mostrar as capacidades da lente para vocês, e é uma lente que eu gostei muito. Como ela se compara com outras lentes, né? Eu já falei que ela é bastante melhor que a geração 1 dessa mesma lente, ela é bastante melhor do que a Sigma Art 35mm 1.4, num tipo de personalidade similar, ou seja, uma lente ultra corrigida e de alta nitidez. Então, nesse sentido, ela tem similaridades com a Sigma Art, mas ela é mais nítida, tem menos aberração cromática do que a Sigma Art, que a Sigma Art tem uma ótima nitidez, mas uma aberração cromática um pouco fora de controle, na minha opinião. Então, essa lente é bem mais corrigida, o que faz com que você tem uma situação de contraluz e tem cabelo da pessoa, aquelas aberraçõezinhas, aqueles contornos coloridos num cabelo, numa roupa, você não tem esse tipo de ocorrência acontecendo aqui. Vestido de noiva brilha muito, tem strass, tem branco, tem reflexo, e isso para dar aberração cromática é um problema. Está muito corrigido nessa lente. Por isso que eu falo que para eventos sociais, isso aqui é a melhor coisa que o dinheiro pode comprar. Então, a 35mm f2 da Canon, se a gente puser ela no comparativo, aí é uma lente sem vedação contra poeira e umidade, com correções inferiores e nitidez inferior a essa, mas a 35mm f2 IS USM da Canon já é uma lente que eu posiciono acima da 35 Art da Sigma, porque ela já tem um grau de nitidez e de correção cromática um pouco melhor que a da Sigma, na minha opinião.
e mais abaixo dessa aqui, com a vantagem de ter o IS, com a desvantagem de não ter vedação contra poeira e umidade. Então, de forma geral, esta é uma lente superior, apesar de não ter o IS, mas a abertura 1.4 dela, você quer ampliar, zerar a vinheta e ampliar ainda mais a nitidez, você fecha até f2. Aquela que já é f2, você vai ter que fechar ela para 2.8 para um ápice de nitidez. Então você tem uma margem de trabalho um pouco maior aqui. Se a gente comparar com a RF 35mm 1.8 mais recente da Canon, que a gente tem o review aqui no canal, dá uma chegada lá. A capacidade de aproximação dessa lente é quase tão boa quanto a daquela que é classificada como macro. E aquela lente é uma lente com foco STM contra o SM, então essa aqui foca muito mais rápido e também é melhor corrigida de aberrações. Então não tem muito. Aí o que alguém pode argumentar é assim, mas a Canon vai lançar provavelmente este ano a RF 35mm, que não se sabe ainda se é 1.2 ou 1.4 L USM. Então não tem 35mm RF da série L ainda. E tem essa aqui que é EF. E muita gente pode me perguntar assim, Armando, vale a pena eu adquirir esta que é EF ou espero e adquiro a RF? O que a gente pode colocar aqui é o seguinte, eu não acredito, de tudo que eu já vi da Canon fabricando, que ela vá conseguir aprimorar ainda mais essa ótica, porque essa ótica atingiu um grau de perfeição ou de quase perfeição que é muito difícil de superar. Então, teremos uma RF 35 1.2 ou 1.4 L USM melhor do que esta em ótica? Eu duvido, no máximo vai empatar. É diferente, por exemplo, das 50mm, que a RF veio superior às EFs, porque havia margem para que isso acontecesse. Nas 85mm, a RF da série L, ela ficou muito próxima da nitidez da 85 1.4 da série L, melhor que a 1.2 da série L nesse sentido, mas muito próxima da 1.4, porque chega um ponto que você não tem mais para onde ir, não tem mais para onde evoluir. E é o caso dessa 35 aqui. Então, eu não vejo muito para onde vai haver evolução ótica. Se houver diferença de luminosidade, vai ser para 1.2 de diafragma, o que é negligenciável para 1.4. E vai haver diferença de preço, ou seja, a RF nova, quando vier, vai vir mais cara do que a EF. Então, pessoalmente, e se seguir a lógica de que as 85mm, as 50mm, todas elas foram ficando um pouco maiores e um pouco mais pesadas, então, se a 35 nova vier maior e mais pesada que essa, e mais cara, eu não vou achar que é bom negócio em relação a esta aqui. E em ótica, eu duvido com todas as minhas forças de que vá haver melhor ótica em 35mm do que esta aqui. Assim sendo, se hoje você precisa de uma 35mm luminosa, perfeitamente corrigida, super nítida, se é isso que você busca, com vedação de poeira e umidade e tudo, essa que está na seção de seminovos da PortStar é perfeita para você e também esta que você venha adquirir nova, o pessoal da PortStar também tem. Vale a pena esperar a RF? Se hoje você precisa de uma 35 dessa categoria, não vale a pena, porque você pode continuar usando ela em mirrorless com adaptador. Normalmente o tamanho fica compacto, leve. Para quem precisa dessa lente hoje, não acredito que vale a pena esperar. Para quem não precisa e adiante vai ver o que faz, aí talvez seja o caso. Eu, se estivesse precisando de uma 35mm hoje, estava comprando essa aqui mesmo. O link, se ela ainda estiver na loja, está na descrição desse vídeo. E tudo que eu posso dizer como conclusão é, essa é a melhor 35mm que eu já usei na vida. E olha que eu já usei muitas lentes. Tá bom, minha gente? Lembrando que você pode ser membro aqui do canal, você pode juntar-se ao Apoia-se, você pode adquirir os meus cursos de fotografia. Os links estão na descrição, estão aparecendo aqui na tela. Você pode comprar essa lente lá com os meus amigos da loja PortStar e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!